Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Curtindo aí o feriadão? Hoje, segunda-feira, 21 de abril, dia de relembrarmos uma passagem importante da nossa história, que lá no fim do século XVIII teve um movimento bastante interessante que culminou em ser chamado da Inconfidência Mineira. Está aí nos livros de história para quem quiser pesquisar e conhecer um pouquinho mais, é uma história interessante para poder estudar. Bom, hoje também é um dia marcante por conta da perda do Papa Francisco, né, que faleceu hoje de manhã. Então, também é um dia para a gente celebrar e pensar todas as memórias, todas as referências ao nosso Papa Francisco, que ele descanse em paz, que fez bastante no seu pontificado. Muito bem. Mas, segunda-feira de feriado, é dia da gente trazer aqui algumas boas informações que são as nossas boas da semana. Nas últimas semanas, apesar da guerra tarifária que aconteceu aí mundo afora, o Brasil vem se saindo bem, o Ibovespa está resiliente e fecha a semana passada, a quinta-feira aí do feriado da Páscoa, com uma alta de praticamente 1,5% na semana. E deixa vários ativos em ponto de ignição para que possam começar a partir de amanhã, terça-feira, uma nova pernada de alta. E é justamente alguns deles que nós vamos trazer aqui na data de hoje. Então, hoje, um boas da semana diferente, né? Numa segunda-feira de feriado, mas para você que está viajando, chegou em casa agora, está descansando aí, possa se preparar para a nossa semana, que vai ser curta de novo, são 4 dias, e espero que tenhamos boas oportunidades e que a semana seja de bons resultados. Vamos lá então, vamos ver o que nós temos aqui separado para vocês, para a gente estudar junto e ficar acompanhando ao longo dos próximos dias. Vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo. Você está no canal VDT Invest, eu sou o Henrique, é um prazer ter a sua companhia. Se você está chegando hoje aqui, começando a conhecer o nosso canal através desse vídeo, é uma excelente hora para você já parar, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, marque aí a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, seja ao vivo ou gravado, você recebe a notificação do YouTube e vem participar com a gente, tá bom? E para você que já faz parte da nossa enorme família, meu grande abraço para vocês, muito obrigado sempre, é uma honra muito grande, eu sempre comento isso aqui com vocês, né? E uma responsabilidade sempre que aumenta. Bom, direto então para o gráfico, vamos lá ver o que aconteceu no Ibovespa. Semana passada nós trazíamos estes estudos aqui, pessoal. A semana anterior à Semana da Santa, né, Semana da Páscoa, tivemos este fechamento na sexta-feira, onde o Ibovespa encerra o dia começando próximo da mínima do dia, numa média de 400 períodos, ele para lá na média de 9 e teve sua máxima lá na média de 200, ou um pouquinho acima da média de 200 períodos. Bom, o que nós havíamos comentado? Falei, gente, caso nós tenhamos força para a próxima semana e venha um movimento que rompa este topo anterior, veja que nós tínhamos um engolfo de alta na quarta-feira. Quinta-feira, sexta-feira ficou mais magrinho, né? Com o volume mais caindo. Falei, se vier um movimento de força, um volume de compra, caso ele rompa essa região e rompa esse topo, ele pode chegar próximo dessa média de 21 períodos. Ou então, neste topo anterior. Caso não tenha tanta força assim e perca o fundo, ele pode começar a zigue-zaguear para buscar o fundo anterior, né? Nós havíamos dito aqui, ó, essa região de suporte. O que aconteceu na Semana Santa? Na segunda-feira já rompeu direto, foi lá para a média de 21 períodos, rompendo praticamente esse topinho, e encostou na média de 21. Na terça, bateu de novo na 21, mas não teve força para cair. Quarta, ele fez o zigue-zague que nós havíamos desenhado, e na quinta-feira, antes do feriado, ele fecha de novo na casa positiva, né? Ainda assim, preso entre as médias de 200 períodos do gráfico diário e a média de 21 períodos também do gráfico diário. A 9 já está subindo, ó, só que ele está preso entre a 9 subindo e a 21 caindo, tá vendo? E o gráfico semanal, o que ele nos mostra? Gráfico semanal, olha lá, nós temos um, dois, três de compra, galera. Olha que bonito, ó. 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal. Só falta um voluminho para ele poder dar início a uma nova pernada de alta. Dando uma nova pernadinha de alta, próximo passo é buscar esse topinho anterior, tá vendo? Então, está interessante porque nós temos a média de 21 períodos do gráfico semanal
dando suporte junto com a média de 80 que nós falamos semana passada que estava deixando esse martelo, né? E a 9 já virando para cima. Então tá muito bonito, ó. E já está rompendo um outro topinho anterior aqui que poderia ser uma resistência. Tudo está caminhando para quê? Se nós tivermos uma boa movimentação chegando na próxima semana, a partir de amanhã, ele possa vir buscar um território um pouco mais positivo, vindo próximo dessa média, aliás, desse topo anterior. Olha lá o gráfico diário, o que nós temos então de estudos? Vamos lá fazer os nossos estudos, porque tá legal agora, né? Não tem muita resistência, caso ele rompa este topo. Então, ele pode sim começar um zigue-zague de alta aqui, caso ele rompa essa região com volume. Caso não venha tanto volume assim, a semana fique mais amena, ele pode de novo vir buscar essa regiãozinha da média e se perder aqui, novo suporte aqui embaixo, que já foi um suporte lá em março, certo? É o que a gente vê para os próximos dias. Ele está espremidinho nessa região da média de 9 de 21 aqui, com pouco volume. Tem que entrar um volumão aí para ele poder jogar para cima, certo? No dólar, o dólar ficou zigue-zagueando também essa semana, né? Depois de uma queda semana passada, ele ficou pressionado na média de 200 e na média de 9, e na sexta-feira perdeu. Aliás, quinta-feira chegou a perder, mas parou na média de 21, que era uma região de topo anterior. Ó. Então, olhando para o dólar, olha lá, o que nós temos no gráfico semanal do Ibovespa é um 1, 2, 3 de compra. O que nós temos no gráfico do dólar do semanal é um 1, 2, 3 de venda. 21 por cima, 200 caindo e a 9 já virando para baixo. Se perder esse fundo, ele pode vir buscar essa outra regiãozinha que está aqui embaixo, ó, que é a média de 80, se perder, média de 400, se perder a outra 400, culminando com esse fundo anterior lá em 5,61, por aí, tá? Precisa entrar um volume vendedor para que isso aconteça. Gráfico diário do dólar, tendência já está virando, né? Não é tendência de baixa ainda, mas está querendo virar para baixo. Se perder esse fundo, começa o movimento. E o gráfico de Ibovespa subindo. Vamos dar uma olhadinha nos juros? Olha lá como o dólar acompanha bem os juros, né? O juros está numa região de suporte, que foi suporte lá em fevereiro, novo suporte agora em março, e está fazendo de novo uma região de suporte agora em abril. Caso ele perca essa região de fundo, ó, tinha marcado aqui, ele pode vir buscar essa média de 200, certo? Tomara que esses juros caiam, né? Ó, que é esse fundo aqui, pessoal. Perdeu esse fundo, ele perde os suportes do gráfico semanal. Olha, já perdeu, né? No gráfico mensal, vamos ver como é que está isso aqui. Olha lá, ele está em cima da média de 9, ó, do gráfico mensal. Então, os juros futuros nos últimos 9 meses está bem próximo do que está acontecendo agora. Se perder essa região, abre um espaço um pouquinho maior para ele cair até a média de 21 ou até esse topinho anterior aqui, ó, lá na casa de 12 ponto alguma coisa. Seria ótimo, né? Olhando para os meses aí, lá para 2029, projetando esses juros lá embaixo. Nesse momento, ele está brigando aqui nessa região de topo anterior, ó. Regiãozinha que era uma resistência, vem testar um suporte no gráfico mensal. Tomara que perca esse suporte para ficar mais interessante para os investidores que buscam um ativo um pouco mais de risco e aí a renda fixa fica menos atrativa, né? Vamos dar uma olhadinha no Bitcoin rapidamente? O Bitcoin, pessoal, está também num ritmo bem mais lento do que já esteve outrora, né? Ano passado, antes da eleição do Trump, mesmo depois da eleição, num momento ali de expectativa para a posse, o Bitcoin e as criptomoedas deram uma boa de uma andada, mas depois parece que perdeu um pouco o ímpeto e agora está brigando numa região de suporte com queda de volume, né? Dá para a gente perceber que os meses, ó, vem trazendo queda de volume. E isso, não sei se o pessoal perdeu a confiança, o que aconteceu, né? Nesse momento, brigando aqui perto da média de 200 do gráfico diário, faltando um volume para ele voltar a subir. É isso aí, criptomoeda, não dá para falar muito. Vamos lá para as nossas commodities. O boi futuro já fez um novo pivô de alta e veio testar o topo anterior rompido. Olha lá. Rompeu aquele topinho da lateralização que durava desde janeiro, rompeu e voltou a testar. Ó. Exatamente no topo rompido, ele veio testar como um suporte. Se entrar um bom volume essa semana, no boi futuro, se bem que ele está deixando nesta região aqui, ó, muito pavio superior. Ó. Isso mostra que os vendedores não querem deixar esse preço subir tanto, como já aconteceu aqui atrás. Agora é necessário uma entrada de volume comprador
para que esse preço volte a subir, pelo menos para ele buscar a região que já foi trabalhada lá no mês de novembro e dezembro, tá? Então, boi, é isso aí. Estamos numa regiãozinha de briga, né? Para que possa decidir para que lado vai. O café até ensaiou uma queda na semana passada. Esta semana houve de novo uma retomada de preço e volta a subir. Olha lá, gráfico semanal, tá vendo? Eu sempre comento, galera, vai para o gráfico maior que você vai entender o movimento do gráfico menor. O que ele veio fazer? Ele veio buscar a média de 21 períodos do gráfico semanal, deixou um belo de um pavio inferior, ou seja, compradores aqui entrando mais forte, e essa semana ele já deixa de novo um candle comprador, fechando com a máxima superior à máxima da semana passada, portanto já cabe sim uma entradinha, caso rompa esse topo, ponto contínuo de compra com 9,1 de compra no gráfico semanal do café. Pessoal, o café não vai cair de preço tão já, tá? Porque a safra que nós estamos vendo agora é uma safra de 2024 que veio fraca, né? Teve pouca chuva. O Wallace aí, que é produtor de café, sabe. Então, o café ficou escasso e houve um aumento da demanda por consumo na Europa. Portanto, muita procura com pouca oferta, preço sobe. Então, tá aí, ó. Então, se agora normalizarmos o período de chuva, talvez tenhamos uma safra melhor para o ano que vem. Eu não sou do agro, mas um pouquinho a gente entende com essas questões aí ambientais, né? Falta de chuva, tem pouco café, procura maior, aumenta a procura, o preço sobe junto. E aqui a gente está sentindo no bolso também. Caso rompa essa região de topo, vai começar a ganhar força de novo o café, certo? A soja começa a ensaiar uma recuperação, saiu daquela região de suporte, mas ela vem buscar a média de 200 períodos do gráfico diário. Portanto, não dá para a gente ficar tão alegre assim ainda. Ó. Apesar de termos aqui um padrão bom de reversão na semana retrasada para a semana anterior, né? Essa semana tivemos aqui uma barrinha que, caso tenhamos o rompimento dela, na próxima semana, ela pode se tornar uma barra ignorada, né? Ou seja, o movimento continua com essa barra pequena aqui negativa ignorada, e aí o mercado pode voltar a subir. A soja vai ficar legal a hora que romper esta regiãozinha lá de 24 e alguma coisa. E aí sim ele vai acionar um fundo duplo do semanal e pode ganhar um pouco mais de força. Porém, para os gráficos ficarem mais interessantes, ela tem que trabalhar acima destas duas médias no gráfico semanal. Aí sim a soja vai ficar legal. Tá? Sai da região de briga, começa a fazer zigue-zagues ascendentes no gráfico semanal e aí sim pode retomar lá o seu rumo de alta como já fez em um tempo passado. Certo? Soja é isso. E olhando para o milho, essa semana não foi tão boa para o milho também, né? Ficou aí brigando numa região de média do gráfico semanal, tanto a média de 400 quanto a média de 9, puxaram um pouquinho o preço e tivemos um baixo volume de milho negociado essa semana. O que precisa acontecer agora? Precisa entrar força compradora para que o milho possa voltar a trabalhar acima da média de 9 e de 21 períodos do gráfico diário e com isso ganhar um pouco mais de força. Veja que o volume foi mais fraco, inclusive o volume de venda foi um pouquinho mais fraco. Então agora é a hora da cautela, né, pessoal? Estamos aí na segunda safra do milho, então vamos esperar o que vai acontecer, certo? Esta média de 400, ela segura mesmo o preço, ó, já segurou aqui atrás e está segurando agora como antigamente, tá? Ano passado, aliás, 2023 aqui, ela já fez esse movimento e agora precisa se recuperar, tá bom? Nada a fazer por enquanto também no milho, tá bom? Para encerrar a semana, Vale e Petrobras, a Vale até ensaiou o começo de semana passada interessante, mas essa semana voltou um pouquinho e fecha esta semana, Semana Santa, né, com 1,45% de queda, mas também já saiu daquela região de suporte. Henrique, tá bom para fazer alguma coisa em Vale? Ainda não, né? Ainda não por conta dessas questões tarifárias, briga, China segura daqui, segura dali, vamos esperar um pouco mais. O petróleo, idem, por quê? O petróleo teve queda lá nas negociações no mercado internacional e a Petrobras sente, né, por conta também dessas questões de preço internacional. Portanto, ó, Petrobras fecha a Semana Santa com 0,79% de queda e a semana passada, anterior à Semana Santa, já tinha fechado com quase 8% de queda. E a última semana do mês de março, começo de abril, fechou com 7,69%. Portanto, Petrobras, este mês de abril, já acumula uma queda de 14,96%. Ah, Henrique, mas ainda a Petrobras, será que... Eu falei, pessoal, ó, a Petrobras está subindo,
começou a fazer uma deriva aqui, correção, tranquila, vamos esperar porque a Petrobras já subiu bastante, é hora de fazer uma correção. Independente do que houver aí de notícia, vamos aguardar essa correção, depois a Petrobras pode ser que dê alguns sinais, tá? Primeira fase aqui vistas, nós já vimos então as principais commodities, os principais ativos da nossa bolsa, Vale e Petrobras. Vamos direto então para a nossa planilha, né, galera? A planilha da semana 4 do mês de abril, para quem é assinante, já está pronta, você já deve ter visto. Se você não viu, eu vou avisar vocês daqui a pouquinho, mas já está tudo pronto. Nós temos para esta semana quase 30 ativos estudados e prontos para serem operados na próxima semana. São 15 pelo gráfico diário, 13 pelo gráfico semanal, compreendendo aí ações e fundos imobiliários. Está muito legal a planilha da semana, galera. Está bastante legal. Portanto, eu trouxe para vocês aqui algumas que nós vamos começar a estudar agora. Eu separei para o gráfico diário 3 oportunidades. Para o gráfico semanal, 2 oportunidades. Então, vamos começar a ver? Vamos direto então para elas já. Primeira delas aqui, como nós estamos vendo nas últimas semanas, o setor bancário tem dado boas oportunidades. Inclusive, na semana passada e retrasada, nós tínhamos a nossa planilha selecionados alguns bancos, grandes bancos, né? Que vocês que assinantes aí são, já puderam conferir. Quem já fez as operações, inclusive, já está atingindo o alvo. E para essa semana, nós temos outra leva de bancos também grande, dando oportunidades. E um deles eu sempre comento aqui. Ele sempre acompanha o índice Bovespa. E é ele que nós vamos trazer hoje aqui, ó. Primeiro ativo, então, para nós estudarmos para a semana que vem, é a BPAC 11, o Banco BTG, pessoal. O que é que o Banco BTG está fazendo? Ele acompanha o índice Bovespa e está fazendo zigue-zagues ascendentes. Reparem que esta semana o Ibovespa deu uma subidinha, ele foi junto. E olha só o que ele deixou para nós aqui. Diferente do Ibovespa, que ficou preso entre as médias, o BPAC 11 já se liberou da média de 21 períodos que estava caindo, ó. Deixou para nós aqui um pivôzinho de alta, ó, já acionado. Quando ele rompe esse topo aqui, então ele aciona o pivô de alta. Ele deixa um candle comprador partindo da média de 9 períodos, que é bastante legal, com um aumento de volume na quinta-feira, que foi um dia mais fraco, sim, e ainda nós temos um 1, 2, 3 de compra do gráfico diário, tá? Tudo isso ajuda a gente a querer fazer a compra. Além disso, nós temos no gráfico semanal da BPAC 11 também um 1, 2, 3 de compra, partindo da média de 9 períodos e fechando na máxima da semana. Isso quer dizer o quê? Caso rompa este topo do semanal, que também vai ser o topinho do diário, temos então acionado o nosso nova pernada de alta e a gente acompanha essa entrada do BPAC, tá? Portanto, lá, entrada em BPAC 11. O que é a entrada, Henrique? É o ponto de compra. Nós vamos comprar esse ativo quando ele romper o topo da semana passada, o topo da quinta-feira. Está lá em R$ 34,74. O stop está em R$ 33,59. O primeiro alvo está em R$ 35,36. O segundo alvo está em R$ 36,45. E o terceiro e definitivo, aí para encerrar a operação, está com o alvo em R$ 37,53. Pessoal, esta operação está com um estudo aqui com stop de 3,3%, ou seja, é muito pequeno o stop, mas é técnico, tá? E o alvo lá no fim, o término do terceiro alvo, 8%. Para quê? Para que a gente consiga fazer um tiro rápido e pegar essa oportunidade em poucos dias. Veja, a média de subida aqui, ó, 12%. Quando ele volta aqui, ó, 8,5%. Desse fundo até o topo, 9%. Então, nós vamos pegar justamente aquilo que o ativo costuma dar. Então, não dá para pegar aquilo que o ativo não te dá, certo? Não dá para você tentar pegar 50% num ativo que sobe 12% e cai. Além disso, nós temos, ó, um ombro, cabeça, ombro invertido no gráfico semanal, que veio fazer um pullbackzinho e começa a sua nova onda de subida. Olha que bonito, ó. Ele está replicando até esse movimento anterior aqui, ó. Pessoal, a análise gráfica é visual, né? É simetria de movimento, ó. Então ele sobe, faz o ombro, cabeça, ombro, ó, invertido. Agora ele volta a cair, igual ele fez aqui, para tentar subir de novo. E é justamente essa subida que nós vamos procurar agora nos próximos dias, tá? Então, BPAC 11, bonito movimento e pronto para nós começarmos uma nova valorização. Deixa eu ver se o nosso VDT Swing
O VDT Swing ainda não entrou nele, mas ele pode ficar azulzinho já amanhã, tá? Nós estamos fazendo análise pelo que nós estamos olhando aqui. O VDT Swing tem lá alguns parâmetros que ele analisa, mas ele é duro, né? Tem outros componentes aí para ser analisados também. Segundo ativo pelo gráfico diário, é um ativo do setor de rodovias, né? Olha que bonito que está aqui, ó, CCRO3. Se nós olharmos pelo gráfico semanal, ele também deixou para nós uma espécie de cabeça-ombro invertido, ó, que já rompeu. Tá vendo aqui? Acionou essa região. Nós temos aqui nessa região do semanal, média de 200 períodos, média de 400 períodos, média de 80 períodos, média de 9 períodos e a média de 21 períodos aqui bem lá embaixo. Portanto, ele está saindo de uma região de médias para buscar regiões que já foi trabalhado em relação ao preço. É o que nós vamos buscar. Há um aumento de volume interessante para essa semana. Bom, o estocástico lento já está virando para cima, nem corrigiu tanto. O índice de força relativa também já está legal. E o MACD também está legal. O nosso VDT Swing, olha só onde ele entrou na operação. Lá atrás já, ó. Já na segunda semana do mês de março. E está na operação até agora. Mas a gente esperou um pouquinho mais para ver se ele deixava essa região aqui para baixo, né? As médias longas servindo como suporte. Temos aqui no gráfico semanal um 1, 2, 3 de compra também. E no gráfico diário, olha só que bonito. Tínhamos uma região de resistência, 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 resistência. Rompeu a resistência, voltou a testar a resistência rompida da média de 400 como um suporte e deixou uma barrinha ignorada na quarta-feira. A quinta já rompeu esse topo e esse topo. Não está tão assim legal o volume da semana, do diário, mas olha o semanal. Já ficou legal, né? Então agora, além disso, ele já fez também aqui um novo pivôzinho de alta no semanal. Então está tudo corroborando para uma boa pernadinha e nós buscarmos uma nova pernada de alta, tá? Entrada então em CCR3 aí, CCRO3. R$ 12,62. O stop está em 12,19. Primeiro alvo, 13,16. Segundo alvo, 13,60. Terceiro e definitivo alvo, 13,84. É uma operação também com stop na casa de 3,5%. Um pouquinho menos de 3,5%, 3,40. E o alvo final lá, também 9,67, que a gente vai buscar esses tiros mais curtos agora, por conta dessa situação que nós estamos vivendo em relação à tarifa e tal, então o mercado está se movimentando de forma diferente. Então vamos colocar um tiro curto para que a gente possa ter mais, como é que eu vou dizer, não é previsibilidade, mas é pelo menos um tempo menor de risco, né? Menos exposto aí às situações de mercado internacional, tá? Porque isso pode sim dar uma certa bagunça para nós aqui. Então, para a gente evitar essa exposição extrema, a gente fica quietinho, né, e faz a nossa parte aqui, certo? Beleza? Muito bem. Antes de a gente trazer aqui o terceiro ativo do gráfico diário para vocês, eu quero mostrar, lógico, o nosso site lá, para quem quiser assinar a planilha e ter acesso a esses 28 ativos, tá lá, basta você assinar a nossa planilha semanal e você já vai ter acesso ainda hoje, já se prepara para amanhã começar a estudar e se preparar. Entra aqui, galera. vdtinvest.com.br para você transformar o seu futuro financeiro, tá? Você vai ver aqui as nossas informações iniciais e tal, e depois você pode clicar aqui na opção planos. Clicando em opção planos, vai abrir essa tela, onde você vai ter todos os nossos serviços disponíveis aqui no site. Planilha semanal de estudos, né? Tá aqui, ó. É só você clicar sobre essa questão planos e você vai ver. Clicando lá, você vai entender o que é, como funciona. Clicando em assine já, você vai ser direcionado para essa página, tem um videozinho rápido de 2 minutos ou menos até, explicando bonitinho como é que funciona. Clicando no botãozinho azul, você vai fazer um cadastro rápido, gratuito, não precisa pagar nada. Depois disso, basta você acessar esta página para que você venha clicando ali, entrando na página de assinatura. Clicando lá, você vai ter um acesso bonitinho, vai ter uma vitrine com 4 opções ali, basta você escolher o curso primeiro, né? Pode escolher o treinamento ali, que é totalmente gratuito, gravado com 4 ou 5 aulas para você calibrar a plataforma, fazer um código ali, que a gente vai ensinar você a fazer um código programado, criar uma regra de cor. Então, vai lá, assista esse vídeo rapidinho, esse curso, são 4 aulas rápidas ali, e depois você escolhe qual dos nossos serviços você quer assinar. Quiser assinar a planilha, pode assinar. Se quiser assinar os combos, day trade,
tem 3 algoritmos lá. Se quiser assinar o VDT Swing, que é esse que eu mostrei aqui, também está lá disponível para vocês assinarem tudo, tá bom? Beleza? Vamos nessa então? Terceiro ativo do gráfico diário, eu estou falando da Grupo Mateus. Olha lá, pessoal, Grupo Mateus, falamos dele no sábado aqui, no nosso Sábado em Ação, quando estávamos ao vivo. Olha só, Gemate, nós demos a entrada nela já no gráfico semanal, algumas semanas atrás, acho que nesse engolfo de alta aqui pelo semanal, ó. Olha lá, rompeu, né, essa região e essa semana ele voltou um pouquinho, mas ele está saindo de uma linha de tendência de baixa, rompeu essa LTB, já tinha um pivô de alta aqui acionado e ele deixou na quinta-feira um candle após uma correção, que ele veio testar esse topinho rompido, ó. Vamos traçar uma linha aqui para ficar mais fácil de enxergar, olha lá. O topinho rompido, que era a resistência, voltou a testar como um suporte. Nas quinta-feira, antes do feriado, ele vem fazer o toque de novo na média de 9 períodos, faz uma mínima, perdendo essa região aqui, mas os compradores entraram em maior número e fecharam acima, inclusive da máxima da quarta-feira. Portanto, temos um engolfo de alta aqui, ó. Um engolfo de alta com um bom volume chegando, um 9,3 de compra dentro da tendência de alta. No gráfico semanal está interessante e nós temos o nosso BDT Swing já acionado a operação nesse rompimento que foi junto com a entrada nossa do semanal, tá? No semanal também ele já está acionado, ó. Então, galera, está tudo conspirando para que ele possa dar uma bela de uma entrada. A entrada nesse ativo aqui está exatamente no rompimento da máxima da quinta-feira, com bom volume. Então está lá em R$ 7,48. R$ 7,48, o stop dele está em R$ 7,19, primeiro alvo R$ 7,72, segundo alvo R$ 8,00 cravado, né? E o terceiro R$ 8,56. Esse aqui, a hora que ele chegar lá no alvo 3, é uma operação de 14%, mais ou menos, 14, quase 14,5%. E esses tempos atrás, alguém perguntou para a gente aqui como é que fazia para colocar as ordens no Profit Chart para que você possa montar suas operações. É bastante simples, pessoal. Nós temos aqui ao lado o Chart Trade, né? Alguns configuram do lado esquerdo, outros configuram do lado direito. Eu gosto do lado direito aqui, ó. Como é que você vai fazer para colocar a tua ordem? Sabendo que nós temos um ponto de entrada em R$ 7,48, eu clicando sobre o candle aqui, ó, eu consigo ver que a máxima dele foi R$ 7,47. Então, a nossa entrada está 1 centavo acima desse preço máximo da quinta-feira. O que eu vou fazer aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, 7,48, 1 centavinho acima. Escolho o meu total de ações que eu quero comprar, sabendo que para comprar 1.000 ações a R$ 7,48, eu preciso de R$ 7.480. Hoje é feriado, dia 21, mas é segunda-feira, então eu posso já colocar aqui, ó, tem um calendáriozinho que aparece no canto da tela, você pode abrir o calendário e deixar programada a sua ordem até o dia 22, portanto, terça-feira. E aí, quando você faz isso, você pode habilitar aqui uma compra stop, né? Uma compra stop com uma ordem oco, estratégia de ordem oco. Eu tenho várias configuradas aqui, inclusive já tem aqui no canal, tem vídeo mostrando como é que faz isso, e você pode configurar a sua ordem oco. E aí então eu vou fazer o seguinte, olha lá, pronto, ó, eu dou um clique no botãozinho compra stop e ele já vai colocar exatamente no lugar onde nós queremos. Só que o stop aqui está bem longo, né? Onde eu falei que é o stop é em R$ 7,19. Então o que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu stop para R$ 7,19. Pronto. Está lá meu stop programado. E o primeiro alvo, onde é que eu falei que é? Está em 7,72. Então, eu vou pegar o meu alvo que está lá em cima, 7,72, por aqui. E o segundo alvo está lá em R$ 8,00 cravado. Então, vamos trazer para cá. R$ 8,00 cravado. Pronto. E o terceiro alvo eu configuro depois. Certo, galera? É assim que você programa as suas ordens num dia fora de mercado. Usando o botãozinho Compra Stop, colocando lá o ponto de entrada e também configurando a sua ordem oco. Está me dando aqui que está demorando para ser mais do que esperado para ser processada, porque hoje é feriado, talvez não tenha possibilidade de fazer isso, tá? Mas está aí, ó. É fácil de você fazer. Ok? Vou desmarcar e maravilha. Certo? Beleza? Vamos então para o gráfico semanal agora? Para o gráfico semanal, nós temos duas oportunidades.
Vamos lá ver? A primeira delas está em ORVR3. Olha lá, que bonito o movimento que ele está fazendo, galerinha. Esta semana, Semana Santa, o que ele deixou para nós? Mais uma vez, 2, 3 de compra. Com a média de 9 já virando para cima. A média de 21 já ganhando também um pouquinho mais de amplitude subindo. E a 80 dando suporte. E aqui, ao romper este topo anterior, aqui em cima, ele vai acionar para nós um pivôzão de alta. Tá vendo? Então, olha que candle bonito. Com a 9 virando para cima, 21 dando suporte, 80 dando suporte. Depois de um martelinho da semana passada. Semana boa de movimentação. Rompendo esta região de topo, que seria onde os vendedores que empurraram o preço aqui colocariam seus stops. E nessa região tem mais stop de vendido aqui. Rompendo isso aqui, ele pode acelerar com vontade. Tá? Além disso, nós temos o estocástico lento numa região de sobrevenda, já ganhando amplitude, momentum, né? Ganhando força, e o MACD também já está entrando no verdinho ali, ainda não está positivo, mas está próximo de ficar. O que falta para ele estourar ali? Volume. Se houver o rompimento aqui e o rompimento aqui, aumenta o volume comprador e ele dispara, vindo buscar topos anteriores, certo? Então, o RVR3, a entradinha, ou seja, o ponto de compra, superação da máxima da semana passada, está em 44,93. O stop está em 43,29. O primeiro alvo, 45,36. Segundo alvo, 48,36. E o terceiro alvo, 49,85. Stop curtinho para gráfico semanal, 3,65%. Para buscar um alvo de quase 11, tá? Então, dá 10,95. Se continuar subindo, dá para levar mais um pouco aí, tá bom? Mas, via de regra, chegou no terceiro alvo, põe no bolso, vamos embora, fica líquido, semana que vem nós vamos procurar outro ativo. É sempre assim, galera. Não fica muito tempo preso na operação, é porque eu gosto do ativo tal. Não tem essa de gostar. Eu gosto de dinheiro no bolso. Então, pegou o nosso alvo, põe no bolso e vamos embora. E sejamos felizes na semana que vem, tá? Para encerrar, nós temos mais um ainda, que é o Vivo Telefônica, galera. Olha aí, ó. Vivo Telefônica também fazendo bons movimentos de alta, vindo fazer aqui, ó, praticamente um triângulo ascendente, porque nós temos aqui topos que vão subindo e, aliás, fundos subindo e topos na mesma região, se bem que está mais lá em cima, né, o topinho, mas ainda assim está bastante interessante. Eu estava nesse topo aqui, ó, essa região de topo que foi rompido e voltou, estamos ali. Mas o que nós vemos para essa semana em Vivo Telefônica? Nós vemos um novo pivô de alta sendo acionado, olha lá, já foi acionado na semana retrasada. Essa semana ele deixa novamente um 1, 2, 3 de compra, mas uma posição ali de rompimento da região de topo anterior. Caso ele rompa aqui, começa uma nova pernadinha de alta e se romper esta máxima, que eu deixei sinalizado, é o topo histórico da Vivo, 27,23. Rompendo aí, não tem mais resistência. O ativo pode subir bastante. Então, vamos ficar de olho nela. Nós temos aqui o VDT Swing trabalhando, ó. Já está trabalhando, já deu entrada e vamos embora. Bom, vamos olhar então quais são os pontos da Vivo Telefônica para nós começarmos a operação. Temos 1, 2, 3 de compra, partindo da média de 9, liberando espaço sem muita resistência. Abre-se então a possibilidade de, rompendo a máxima da semana passada, uma nova pernada de alta. Onde está essa máxima? 26,28. Portanto, nossa entrada em 26,69. Máxima para 26,68. Entrada em 26,69. O stop está na casa de 24,74. Esse aqui está um stop um pouquinho maior, mas gráfico semanal também vale a pena, né? Primeiro alvo, 27,23. Segundo alvo, 28,15. E o terceiro alvo para encerrar a operação, R$30 cravados. Terminou? Bateu R$30? Põe no bolso. Henrique, mas se continuar subindo, em algum momento ele vai fazer um pullback. Nós vamos esperar o pullback e aí ele vai montar um suporte para nós numa média longa, de longo prazo, encostadinho ali, com as outras médias de curto prazo chegando, a gente entra de novo. Vamos fazendo assim para você proteger capital e cada vez que você faz uma operação dessa, você salva o teu capital, o teu lucro você vai colocar em outra coisa, em fundos imobiliários, por exemplo, e o capital principal você vai procurar outra ação. É sempre assim que a gente orienta vocês a fazer, inclusive meus alunos eu falo isso, né? A gestão de capital, a gente sempre mantém o mesmo capital em risco e o lucro dele nós vamos colocar em outra coisa. Para quê? Para você se proteger. Então você multiplica o capital aqui,
o lucro nós vamos colocar em alguma outra coisa que faça ele render também. Pode ser um CDB, pode ser um tesouro direto, pode ser um fundo imobiliário, mas fazer o lucro dele trabalhar de novo para a gente. E aí nós vamos fazendo a bola de neve. Combinado? Tomara que a semana seja curta, mas bastante valiosa, bastante resultado positivo, que nós tenhamos aí boas operações. Hoje o mercado está aberto lá fora e algumas ações estão caindo, né? Já vi lá fora como é que está a Vale, Petrobras e Embraer. As três estão abrindo hoje num campo negativo. O mercado americano abriu de forma negativa também, então vale a gente esperar bastante o começo da manhã da terça-feira. Então, os primeiros movimentos são decisivos. Você que opera day trade aí, tenha bastante cuidado para fazer as operações, para você não cometer nenhum tipo de loucura logo no começo da manhã e aí depois ficar sem poder fazer nenhum tipo de operação, porque, puxa vida, já tomei um stop e tal, não é legal, né? Então, aí você acaba sofrendo aquelas questões, putz, poderia ter esperado um pouquinho mais. Pois é, poderia. Então, espere os primeiros movimentos para depois você ver para que lado vai, tá? Quem vai fazer swing trade, põe a ordem ali no ponto de entrada, espera abrir o mercado à vista, né, que é o mercado de ações às 10 horas, e põe a tua ordem ali. Pegou, põe o stop. Depois você coloca o teu alvo. Não pegou, espera fechar o mercado, avalia, vê se cabe aí reposicionar ou se já cabe abortar essa operação e partir para outra, tá? Sempre com os pés no chão. Por falar em operar depois das 10h30, que eu sempre falo, né, nessa questão, nós estamos com o nosso VDT Quant, que é o nosso algoritmo para operações no dólar futuro, dando excelentes resultados desde o mês de janeiro de 2025. Já tem vídeo aqui, há umas 2 semanas atrás, mostrando os resultados. E nessa última semana, também foram muito legais. Mês de abril está muito bom. Henrique, quero assinar, como é que eu faço? Entra lá na Nelo Store. A Nelo Store é a loja da própria Nelogica dentro do Profit. Clica no menu Ajuda, você vai encontrar lá Nelo Store. Ou então no ícone da sacolinha que aparece aqui, ó, para que você possa entrar na aba da Nelo Store. Entrando na Nelo Store, clica nessa opção aqui, ó, na lupinha, e vem aqui clicar em VDT. Clicando em VDT, vocês vão ver todos os nossos algoritmos, tá? Menos a planilha semanal de estudos, que não está aqui, mas os outros algoritmos estão todos aqui, tá bom? Então você vai procurar aqui, ó, VDT Quant, olha lá. Olha lá, teve mais uma assinatura e eu estava falando com o Murilo agora, um outro Murilo, lá de Portugal, que ele também vai acabar de assinar. Estava falando comigo agora há pouco, ele está chegando na casa dele, vai fazer a assinatura. Pessoal, contratou aqui, você já consegue fazer as suas operações de forma automática, operando o dólar futuro nos momentos de volatilidade dele. O dólar ele tem muita variação durante o dia e é justamente esse tipo de movimento que nós pegamos no dólar futuro com esse sistema. Tá? Então ele utiliza ali um gráfico de 4 minutos numa janela específica de horário, onde nós conseguimos pegar o melhor resultado. Vai lá, se você quiser conhecer, basta você contratar aqui. Toda e qualquer assinatura que você fizer tem 7 dias grátis. Testa ao longo de 7 dias, inclusive utilizando o módulo de automação do próprio Profit Pro. Tem que ser no Profit Pro, tá? Não dá para ser o Plus, nem dá para ser o menor que isso. Tem que ser o Pro, tá? Você pode usar o módulo de automação free também na conta simulada. Então, faz ali a assinatura, usa na conta simulada durante 7 dias, se você quiser, né? Para que você possa cancelar sem problema. Pô, gostei, Henrique, quero assinar. Daí você contrata o módulo de automação e segue utilizando o nosso sistema. Tá muito legal, com bons resultados. A gente tem acompanhado isso diariamente. Inclusive tem grupo específico aqui no Profit Chart, bonitinho para você acompanhar. Vai lá e testa, pessoal, porque tá muito legal, tá? O Quant, nós ajustamos ele. Hoje ele tem um stop ali, um stop de proteção mesmo, de segurança, que antes não tinha. Tá bonitão para você trabalhar. Fique à vontade para você testar, pelo menos nos próximos 7 dias. Depois, se você gostou, aí vai debitar no seu cartão e você começa a pagar normal. Certo? Beleza? Vai lá porque o Quant está legal. Semana que vem eu trago para vocês aqui como é que está o VDT Million, que também está fazendo boas operações e a gente tá. Só que o Million é para índice, né? E o VDT Quant está mais voltado para o dólar. Tá? Legal? Boa semana para todo mundo. Uma semana curta, como eu falei, mas que seja de boas operações, bons resultados, sempre com o pezinho no chão. Bom? Fazendo operações seguras, com stop de proteção, principalmente, para depois você pensar no alvo. Certo, galera? Vamos nessa, que a semana seja de excelentes resultados.
todo mundo tranquilo aí, para que a gente possa sempre ter resultado positivo lá no longo prazo. Nada de ficar procurando coisas do dia a dia, que você toma um stop aqui, você fica preocupado, amanhã você já não vem mais. Não, o stop faz parte, acontece. O que você tem que ter é expectativa matemática positiva. Quando perde, perde pouquinho, porque está dentro do seu gerenciamento de risco, e quando ganha, ganha grande. E aí, no final do mês, vai fechar positivo. Certo? Tudo de bom. Boa semana para vocês. Muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.